Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Anand Talks. Eu sou a Nath Curvelo, ao meu lado temos ele... Nando Abdala. E a gente vai falar muito sobre esporte, cada um vive o esporte à sua maneira, a gente vai falar sobre as diversas modalidades. A Anand tem tudo a ver com isso, porque é uma plataforma second-hand de materiais esportivos. E hoje o nosso convidado é muito especial, eu vou precisar do meu celular para falar todo o currículo de Matheus Louro. Vamos lá. Ex-nadador profissional, 53 vezes campeão brasileiro, 62 vezes campeão estadual, 21 vezes recordista, bicampeão sul-americano, já fez 2 Ironmans. Seja muito bem-vindo, aqui é o seu lugar. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui com amigos, né? E falando sobre esporte, que é o que eu mais gosto. Vamos lá, como é que é a sua trajetória na natação? Como que você começou? Matheus pequenininho, vamos na infância. Quanto tempo temos? Que eu Quanto comecei com 8 meses. Meu Deus! Porra! Então, basicamente, eu comecei com 8 meses por livre espontânea pressão da minha mãe, né? Mas brincadeiras à parte é algo que eu sempre falo quando eu tenho essa possibilidade, que o maior número de morte infantil é sobre afogamentos, né? Então, isso é muito importante, porque a gente pula essa parte, não, tem que não sei o quê, mas, cara, é muito importante a criança aprender a nadar, né? Porque 30 centímetros, às vezes, já é algo assim. E aí, com esse pensamento, e também por gostar, minha mãe me colocou na natação muito, muito jovem, sem muita opção. E assim, eu fui gostando, né? Então, eu me acalmava muito com água, eu deitava na banheirinha e dormia, eu sempre quis piscina, 1 ano eu já pulava na piscina, tal, não sei o quê. E aí, eu sempre fazia as escolinhas, só que chegava no inverno, o professor tirava todo mundo, porque ninguém ia mais, então, não dá para pagar um professor só pro Matheus. Acabava que o Matheus ficava sem. Então, era só de verão. E aí, teve um dia que, na primeira série, que eu fui para uma competição da escola, que era de primeira a quarta série, quinta a oitava. E aí, de primeira a quarta era com pranchinha, eu ganhei. Aí, pedi para ir de quinta a oitava também, que era nadando, ganhei também. E aí, uma das mães falou, leva ele na Unisanta, que é a faculdade lá de Santos, que ele sabe é nadar, diferenciado, alguma coisa tem, né? E ali começou a minha trajetória. Eu entrei na Unisanta, deu, 1 mês de aprende a nadar ali, que normalmente levam 6 meses para aprender a técnica. Eu aprendi muito rápido, fui para minha primeira competição, dei 25 metros no segundo colocado. E, cara, eu comecei. Nossa! Foi muito natural tudo, assim, sabe? Desde o começo, minha mãe nunca me obrigou, meu pai nunca me obrigou, foi tudo sempre o Matheus querendo, né? Então, eu tive uma infância muito diferente, porque, sei lá, nos meus 15 anos, aquela fase das festas e tudo mais, eu não ia. Piscina. Eu ia pra piscina, eu ia treinar. Eu tive 17 festas de 15 anos, eu fui pra 2 em 1 ano. Caramba. Só que eu também fui pra Argentina, eu fui pra China, eu fui pra, vários lugares, fui campeão sul-americano. Então, eu vivi algo totalmente diferente, assim. Então, minha trajetória inicial no esporte foi essa. E aí vem muita coisa depois, né? E aí a vontade de competir sempre veio de você, assim, você quis. Você lembra da sua primeira competição que você falou que você já mandou muito bem? E aí como é que foi desenvolvendo isso? Os seus professores, os seus técnicos, como é que começou? Cara, é meio que um ego, né? Porque assim, você vai lá, ganha a primeira. Aí você fala, cara, tá todo mundo batendo palma. Tô bem. É legal isso. Aí você vai ganhar a segunda, só que aí você também perde, né? Então eu lembro que com 13 anos, acho que foi com 13 anos, eu bati um recorde de campeonato e fui desclassificado. Por quê? Porque eu fiz a virada errada, as mãos erradas, tipo um detalhe. E aí, cara, como que você explica pra uma criança de 13 anos que ela é a melhor da história em algo e de repente ela não é mais, sabe? Então, tipo, é muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito ensino ali, sabe? Muita prática vivendo ali pra você aprender e, cara, hoje eu ser o adulto que eu sou, o homem que eu sou, a pessoa que eu sou, sabe? Então, eu fui me apaixonando não só pelo vencer, mas pelo processo, sabe? Tipo, cara, peraí, se eu investir mais tempo treinando aqui, eu vou ir melhor. Mas e um recorde? O que é um recorde? É o que ninguém nunca fez. Então, cara, isso vai ser diferente, sabe? Então, eu comecei a entender sobre esse jogo do fazer mais do que os outros, ser mais inteligente nas ações e nas atitudes, para poder chegar lá e ter um resultado diferente, sabe? E aí, cara, acho que eu fui muito bem sucedido em tudo que eu fui fazendo exatamente por isso, sabe? Por ter aprendido muito cedo a dizer não para as coisas que eu queria, mas não deveria fazer. Porque na vida também a gente abdica de algo em prol de alguma coisa. Então você tinha um objetivo, você tinha onde chegar, uma meta, e aí você vai naquilo, né? No foco. Só assim mesmo. Exatamente. E é muito treinamento? Vou deixar vocês julgarem. A gente treinava de 2h30 a 3h30 de manhã na piscina, mais 1 hora de preparação e 1 hora de fisioterapia.
Aí ia pra casa, dormia e repetia isso. De segunda a sexta e sábado era só uma vez. Então o sábado tava de Sábado boa. tava tranquilo. Depende da idade, nem é tanto, dependendo já. Exatamente. Né? Cara, assim, era uma vida dedicada a isso, realmente. Sim. Então, meu dia, se você colocasse a minha vida num time-lapse, você ia ver, acorda, come, treina, dorme. Acorda, come, treina, dorme. Acorda, ia ter uns lapsos de vai competir e volta. E agora tem os resultados. Exatamente. Entendeu? Então, assim, era muito essa repetição, sabe? De acordar à tarde, assim, e falar, cara, agora é o treino da manhã ou da tarde. E você não saber o que... Você lembra quando que você encarou a natação como uma profissão? Falou, agora eu sou um atleta profissional de natação, sou bom no que eu faço, sou reconhecido. Tá. Eu acho que não foi a parte do ser reconhecido. Talvez não, assim, nacionalmente, mas dentro do meu ambiente ali. Foi quando eu tinha... Putz, eu tinha uns 13? Acho que eu tinha uns 13. Que eu... Todo fim de ano a galerinha parava de treinar e ia brincar, porque não tinha mais competição. Só que tinha o Campeonato Brasileiro Absoluto. E aí só iam as pessoas que tinham um tempo para ir. E a minha idade era muito difícil ter, e eu tinha. Então, a primeira vez que a galera foi jogar queimada e eu tive que ficar... Foi jogar queimado, é ótimo. mas é verdade, cara. Era o momento, assim. A galera foi jogar queimada, eu tive que ficar, eu falei, caraca, velho. Tipo... E agora? É agora, sabe? Tipo, não tenho o que reclamar. E ao mesmo tempo que eu ficava triste, eu falava, cara, mas eu sou o único que tô indo, sabe? Tipo, então, ali eu acredito que as decisões, elas começaram a ser tomadas de uma forma diferente, né? Minha mãe, ela sempre foi muito consciente e inteligente sobre isso, porque até uma certa idade, o nosso treinador deixava faltar uma vez na semana. Então, bem novinho ali. E ela me deixava faltar outra. Só que nas vezes que ela me deixava faltar, obviamente, tinha semanas que eu queria, tinha semanas que eu não queria, ela sempre me dizia, você tá faltando agora, você não vai poder faltar depois. Você tá escolhendo aqui, depois não reclama, sabe? Então, ela nunca me pressionou a fazer algo, mas ela sempre me guiou de uma forma muito inteligente. Entendeu? Tipo assim, você não gosta de ganhar? Então, pra você ganhar... Caminho pra você ganhar talvez seja aquele, não esse. Exato. Então, cara, eu tive que sair de casa muito cedo, saí de casa com 14 para 15 anos, fui para outro lugar para treinar, então... Tudo, assim, foi muito precoce e que me fez crescer muito rápido, sabe? Então, acho que nessa época, assim, de 13 a 15 anos, foi um momento que eu entendi que era E a sua ali. Modalidade era... Eu nadava peito. Eu nadava peito e medley, né? Medley são os 4 estilos, mas peito era o meu principal, assim. Desde o primeiro dia até o meu último dia foi o que foi principal. Entendi. E esses recordes, como é que eles vieram? O que você sentia? Como é que é bater um recorde? Cara... E não foram poucos, né? Não, pra você ver aqui, eu tive que ler. 21 recordes, né? E eu descobri que foram 22. Então eu ainda tava errado. Olha, você me passou errado. Já tem que entrar no Instagram e mudar. Então, eu fui acompanhar e tá lá. Teve um nos Estados Unidos que eu bati e que não contabiliza aí, né? Porque esses números são da CBDA, que é a Confederação Brasileira. Tá. Então, eles que colocam lá. Mas, cara, eu acho que assim, bater um recorde é algo muito instintivo, sabe? Porque é você sentir tanta dor, abrir mão de tanta coisa, fazer tanto, sabe? É você ser obcecado a uma coisa que, cara, funcionou. Sabe? Funcionou. E é muito engraçado, porque eu acho que pra mulher é um pouco diferente. Então, a mulher, ela tem um filho, é algo surreal, porque ela gera, ela passa por tudo aquilo. Pro homem, é legal, é incrível, mas é diferente. Não é a mesma experiência. Não é a mesma experiência. E eu converso com muitos atletas que já pararam, que hoje têm filhos e tal, eles falam, cara, eu nunca senti nada tão intenso quanto aquilo. Sabe? Nunca senti nada tão intenso quanto aquilo. E é muito doido, porque é uma coisa que, cara, é surreal. Tipo, em nenhum momento da tua vida você faz algo e você grita. Só que não é um grito tipo... Não, é tipo... É um grito de... Tira o peso do ombro mesmo. É um grito de, cara, é um alívio com eu conseguir, que incrível, e é uma mistura de muitas emoções, sabe? Porque a gente na TV assistindo, já, né? Quando você a gente já bate um vibra, recorde, você fala, eu arrepio. Normalmente vocês batem na água, né? Daquele tapa na água e aquele grito, e a gente explosão. Vibra, o que é ser aquilo? É muito surreal, porque assim, cara, é um momento onde tem várias pessoas ao seu lado, mas é você e você. Porque toda competição é você com você. O Matheus, todas as vezes que ele perdeu pra ele. Ele não perdeu pro outro. Entendeu? Porque, cara, hoje, sei lá, hoje vocês estão aqui, pô, o estúdio é lindo, todo o espaço é lindo, mas talvez vocês não começaram aqui. Entendeu? Sim. E aí você olhava pro lado e falava, pô, o do cara é muito melhor. Só que não era o cara, era o teu processo. E pra gente era a mesma coisa. Então, tipo, eu fui campeão brasileiro. Eu não era campeão brasileiro. Porque a partir do momento que aquilo acabou, eu já tenho que começar uma nova jornada para um outro momento. Entendeu? Então, tipo, talvez hoje o teu podcast é o melhor podcast do país. Mas até o próximo episódio, porque talvez alguém possa passar amanhã, entendeu? Então, a gente sempre tinha que estar nessa reciclagem de objetivos. E isso, assim,
trouxe um malefício para hoje, porque é muito difícil ser satisfeito. Sim. Entendeu? Porque você tá sempre, tipo, você tem uma vitória e é o que eu mais trabalho em mim. É, tipo, entender que eu preciso comemorar o que eu tô conquistando. Porque senão porque senão você para e você fala, tá, legal, cara, ganhei a xícara do jeito que eu queria, mas, pô, eu queria mais uma. Quero outra, eu quero outra, eu quero outra. E entendeu? é aquilo que você ganhou, você chegar a conquistar é difícil, mas o pior ainda tá manter aquela conquista, né? É o manter. Porque o manter... E a expectativa que gera nos outros também. Porque aí quando você conquista... Aí vem a cobrança Aí mesmo, vem, todo mundo tá te olhando. O que será que ele vai fazer? Só que isso é muito legal, mas é muito difícil, assim. Porque hoje eu trabalho com o que eu trabalho exatamente por esse motivo. Explica o que você trabalha Cara, melhor. hoje... Tá, o que eu faço hoje? Eu trabalho a parte mental dos atletas e hoje eu trabalho com empresários, empreendedores, palestras, empresas, enfim. Por quê? Porque ninguém te ensina a usar a tua mente. Ninguém te ensina a usar a tua cabeça. Né? Se a gente pegar um iPhone, você pega lá teu iPhone. Vocês devem ter AirPods, certo? Vocês sabiam que o AirPod, se você coloca ele, ativa uma função, você deixa o celular, ele vira o microfone? Então, tipo, eu posso ir no banheiro, deixar o celular aqui e ficar ouvindo tudo que tá todo mundo falando? Que louco isso. Mas por que a gente não sabe? Porque a gente não vai atrás de manual. E a nossa cabeça é a mesma coisa. Então, chegavam para mim e falavam assim, cara, pensa positivo. E eu falava, tá bom, eu consigo. Será que eu consigo? Cara, mas... E se o Nando for melhor? E se o Nando... Então ficava aquele conflito interno e acabou, porque assim... Desequilíbrio, desestabiliza. Exato. E aí eu pensava assim, cara, eu não consigo pensar positivo. Só que ninguém te explica como você faz para pensar positivo. E a ciência explica. Você tem um pensamento que ele vem automático, depois você tem um pensamento consciente. Então, quando você está com fome, você para pensar, vou estar com fome, eu vou pensar que estou com fome. Não, você fala, cara, que fome. Só que esse primeiro pensamento, ele vem ruim pra gente, porque é normal a gente se defender. E o segundo pensamento é o que você faz? Ou você concorda ou você discorda. Não, eu não tô com fome. Entendeu? Não, tipo, cara, eu não tô com fome, só vi um doce e quero comer. Ou, cara, não tô mal, eu tô bem, sabe? Só que as pessoas não sabem fazer. E se vem o primeiro pensamento, elas seguem o fluxo. E aí ferrou. Então, quando eu comecei a ensinar isso para os atletas, cara, começou a mudar muito o jogo dos caras, porque eles começaram a entender o que é pensar positivo. Então, hoje o meu trabalho é meio que mostrar para essas pessoas como que elas fazem para usar a mente delas, a favor delas, e o principal, ter resistência mental. Você acha que essa foi a sua maior dificuldade quanto atleta? Sabe aquela... Eu tenho um filme que eu gosto muito, que é Guerra Mundial Z. Já viram? Não. Guerra Mundial Z do Brad Pitt, que tem a infestação zumbi Já e tal. vi. Tem uma parte do filme que o biólogo lá, que é o responsável, médico biólogo, sei lá o que ele é responsável por buscar a cura, ele fala o seguinte, a maior beleza da natureza é que a maior força dela é a maior fraqueza. Então, nesse momento, era exatamente isso pra mim. A minha cabeça era incrível. Ninguém dizia que eu não conseguiria fazer algo. E se você dissesse, duvido, aí que eu faria mesmo. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu era tão fechado a ponto de não deixar nada e ninguém entrar. Então, eu tinha muito pensamento de dúvida, eu tinha muito medo, eu tinha muita segurança. Só que na minha cabeça era, se eu falo isso, o meu adversário vai pegar. Porque eu usava isso contra os outros. Entendeu? O jogo mental é muito grande ali. Imagina que a gente tá numa sala assim... onde tem os seus maiores adversários. Sim. Cara, você vai usar todas as jogadas. Tipo, você vai se bater. É muito primitivo, sabe? Você vai se bater, você vai gritar, você vai bufar, você vai encarar. Você vai fazer de tudo para destabilizar aquele cara. E não é tipo assim, eu sou malvado. Não, é o jogo. Ele também tá lá pra isso, faz parte. É o jogo, entendeu? Então, tudo que eu puder fazer para desestabilizar o cara é isso. Porque chega num nível onde o físico tá muito parecido. É tipo, cara, eu já perdi prova por 0,2. O que é 0,2? Isso daqui, ó... é 0,13. Se você pegar teu celular e fizer toque o mais rápido, você vai dar de 10 a 13 centésimos. Eu perdi por 0,2. Tipo, não tem explicação. Não é nem um piscar de olhos. É um espaço, entende? Então, tipo assim, a gente entra num nível muito de detalhe. E a tua cabeça é o principal. Então, hoje, ensinar as pessoas que, cara, sim, a resistência mental é importante porque você vai aprender a resistir, você vai ter vontade de não fazer, você vai ter que fazer. Você vai querer desistir, você vai ter que continuar. E que hoje... principalmente com celular, com rede social, com tudo isso, a gente está muito fraco mentalmente. Então, você está ali, 30 segundos, um vídeo, você não quer assistir, pô. O vídeo é interessante. E eu me pego nisso. Aí você fala, nossa, quanto tempo? Ai, nossa. Já sei. Né? Cara, o vídeo é interessante. Você fala, cara, que legal. Só que você volta, você sai no meio do vídeo. Aí, cara, eu me forço a voltar e assistir o vídeo inteiro. Né? Fica ali. Porque você está ali no fluxo. Então, isso faz com que a gente busque prazer o tempo inteiro e a gente não queira buscar o desconforto, o sofrimento e tudo mais, entendeu? Então, esse trabalho eu fiz por uma dificuldade minha. Né? Eu tinha a mente muito forte, mas ao mesmo tempo era muito fraca. E isso me gerou uma depressão.
entendeu? E aí, quando eu... Enquanto você competia? Durante. Em 2013, eu fui campeão brasileiro absoluto pela primeira vez. Então, eu tinha 19 anos, eu fui o melhor do Brasil. E aí, logo depois disso, no final do ano, eles mudaram o meu staff técnico. Então, eu, cara, desaprendi a nadar. Porque veio uma pessoa totalmente diferente, veio uma pessoa que não sabia me guiar muito bem. E aí, cara, eu comecei a ter desentendimentos. E eu era muito fechado, muito cabeça dura. Só que o que aconteceu? E também você já tinha a sua bagagem, Eu já né? tinha 8, 9 anos de natação. Exato. Não, já tinha mais. Já tinha uns, sei lá, uns 10 anos de natação. Para mais. Então, o que aconteceu? Eu falava e a pessoa não me ouvia. E aí eu comecei a me fechar cada vez mais. Só que a pessoa que estava ali no momento era muito difícil também. Não sabia separar, por exemplo, o pessoal, não sabia separar a parte da casa dele. E aí começou a virar aquele... Pum. Até que, cara, eu não ia mais, eu só simplesmente ia treinar. Então, tipo, eu ia, pulava na piscina primeiro e saía primeiro. Isso aí é primeiro. Só que mentalmente eu passava 2 horas e meia, 3 horas pensando, como eu faço para sair daqui? Então, tipo, e a natação é uma tortura, porque é você ficar assim. Essa é a sensação que você fica. Entendeu? Você não tem uma conversa, não tem uma troca de ideia. Não tem uma troca. É muito difícil. É você ali. É você e você. Então, se você não tá muito bem mentalmente para, tipo, lidar com os seus pensamentos enquanto por 3 você horas... tá treinando ou na prova, vem muita coisa na cabeça, muito, né? Muito. Porque imagina, você tá na prova, você começa a sentir dor. Cara, qual é o primeiro pensamento que vem? Ai, quero parar. Quero parar. Eu quero parar a dor. Como eu faço pra Tem parar que a mudar dor? a pensar, não estou com dor, não estou com dor, não estou com dor. Exato, e não é nem o não estou com dor, porque você pensa na dor também, você tem que mudar pra outra coisa, sabe? Então é muito louco, porque, cara, você tá numa briga interna, não é com o cara do teu lado, é com você. Porque, assim, já aconteceu uma coisa comigo que foi muito legal e engraçada. Eu odiava travessia, odiava nadar no mar, tal, não gostava. E aí teve um momento que a gente era obrigado a nadar no mar, porque o Santa Cecília fazia uma travessia que chamava Renata Gonde, tal. Então todos os nadadores tinham que ir. E, cara, eu queria sair dali o mais rápido possível, então eu nadava muito rápido. E eu nem nadava crawl, né? E aí teve um dia que eu tava do lado do campeão paulista de maratona e tal, e eu, cara, lado a lado. Só que ele era meu amigo. E eu tava, tipo assim, no nível de cansaço, sabe aquele momento que você fala, cara, eu vou infartar aqui? Era isso. Tipo, já tudo sentia dor, a respiração já não entrava, o peito já enchia e tal. E aí eu pensei em desistir. Falei, cara, eu vou deixar o cara embora, eu não vou aguentar mais segurar ele. E aí eu fiz o seguinte, eu dei uma abraçada, eu puxei ar, eu dei uma pro outro lado, normalmente a gente respira só para um lado, eu dei pro outro lado, puxei mais ar, porque eu ia gritar para ele, tipo, vai. Porque o terceiro tava na nossa cola, e eu não queria que ele diminuísse por minha causa. E aí, quando eu levantei para gritar o vai, ele fez um... Mas, vou eu. Você falou, pô, Cara, ele não vai. Só que foi, tipo assim, instintivo. Eu botei a cabeça na água e rodei o braço. Ele ficou. Entendeu? Então, tipo assim, louco. cara, eu ia desistir, o cara desistiu. Então, tipo, não era contra ele, era contra mim. Tipo, Sim. eu tinha energia ainda, sabe? Só que mentalmente eu tava desgastadaço. E agora que eu não vou deixar aquele terceiro Tá pegar, ele também entendendo? não vai me passar. Não Agora tinha vou eu. como, cara. Então, ali foi um momento que, cara, em 2 segundos, milésimos de segundo, sei lá, eu pensei, cara, ele tá morto. É a cabeça. Sou eu. Ele morreu. É eu. Eu tenho Sou que ir eu embora. e eu, é eu. Eu tenho que ir embora. E aí, tipo, fui. E ele ficou. Ele pegou o terceiro, inclusive. O cara passou ele. O cara passou ele. Pô. Entendeu? Então, tipo assim, É a cabeça. é muito louco a cabeça, sabe? Porque, cara, o nosso corpo aguenta pra caramba. Tem um estudo que fala que a gente usa 60% a 70% Mais que a da gente nossa... imagina, né? Não, do nosso corpo. A gente não usa 100%, sabe? É por isso que você vê um caso lá, tipo, o filho cai embaixo do carro, a mãe levanta o carro. Tem essas coisas sobre-humanas. Por quê? Você usa uma reserva de energia do teu corpo que, assim, ela seria perigosa se você tivesse o tempo inteiro usando. Mas não é. Então, assim, como atleta, a gente passa por isso o tempo inteiro. Nosso corpo vai ao limite o tempo todo, sabe? E aí você falou, e aí você saiu dessa depressão? Voltando Então, pra aí, depressão? 2013, a gente mudou isso e tal. 2014, eu comecei a ter esse momento, tipo, tenso e tudo mais. Pro meio do ano... Você entendia que tava entrando num processo que não era benéfico pra você? Não, a gente tinha um psicólogo lá na época, só que assim, qual que era o problema? É o que eu falo hoje, eu era a pessoa que não compraria o meu próprio serviço hoje. Por isso que é muito fácil eu trabalhar com as pessoas. Porque eu sei quais são as dificuldades, quais são os bloqueios. Então a gente tinha um psicólogo e, cara, era chato. Porque a gente não se conectava com ele, ele não fazia assim, não fazia, tipo, ele não se dedicava para se conectar com a gente. Então não era legal. E, cara, eu falava para ele, tipo, cara, tô cansado, tô esgotado, tal. Ah, você não acha que tem que descansar? Eu falava, cara, óbvio que eu tenho que descansar, mas você vai falar com o meu treinador. Tipo, eu desenvolvi um medo de falar com o meu treinador, sabe? E aí, chegou um certo ponto em que, tipo, teve um dia que foi o extremo do extremo. Eu saí da piscina, tipo, mal. E pra mim chorar, assim, era algo
Realmente, alguém morreu pra eu estar chorando. E até quando morria, eu não chorava. E aí ele tava... Não, é verdade. Juro por Deus, era muito difícil. Cara, eu tinha um bloqueio de falar desculpa. Eu não conseguia falar desculpa. Tipo, fiz alguma coisa errada. Eu falava, foi mal, Nath. Eu não falava desculpa. A palavra não saía da minha boca. Era muito difícil, tipo, mostrar vulnerabilidade, sabe? E aí, eu passei pelo clube, assim, por uma parte do clube, ele tava no restaurante com outro atleta. E aí, cara, eu só fui no automático, assim. Eu sentei na mesa, tipo, super interruptivo, assim, da conversa. E, cara, baixei a cabeça e comecei a chorar. E, tipo, eu chorei, sei lá, durante 15 minutos sem parar. E aí ele pediu pro outro atleta ir embora. E ele me falou, cara, já tô te acompanhando, você tá num processo depressivo, tal. E o que eu fiz? O que você fez? Parei de passar nele. E eu me fechei mais ainda. Entendi. Entendeu? Você tipo, meio que negou que tava... O problema é ele, não sou eu. Eu neguei a ajuda dele. Você negou. Entendeu? Eu neguei a ajuda dele. E aí, cara, foi um processo... Tem isso, né? Que é difícil você aceitar. Sim, e foi um processo muito difícil, porque... Você fala assim, comigo não tá acontecendo isso. Não era nem isso, é que eu não confiava nele pra me abrir, entendeu? Entendi. Tipo, eu não queria abrir. E quando você tá numa depressão, é muito engraçado, né? Tirando a parte triste da história. Mas é muito engraçado porque, assim, você quer conversar com uma pessoa. Tipo, sei lá, eu tenho confiança no Nando. E só. Só que às vezes o Nando não tá nem aí. E aí o que acontece? Você precisa de alguém que te escute. Tu tá entendendo? Que esteja disposto a... Porque o que acontece? Quando eu falo as coisas, a pessoa ela quer falar também. Só que às vezes eu só quero falar. Eu não quero te ouvir. Eu quero desabafar. Quero ser escutado. Eu só quero escutar, velho. Eu só quero falar, tá ligado? E aí eu comecei, óbvio, anos depois eu comecei a pesquisar. Homem se suicida 3 vezes mais do que mulher. Porque o homem não se abre com as pessoas. Tipo, guarda muito. Ele guarda, entendeu? Então chega num nível onde o cara não aguenta mais aquilo. Mas também faz explode. parte da nossa sociedade, né? Exato. O homem não pode mostrar os sentimentos. Exatamente. E a gente vem de um histórico, passado isso, de um tal. passado. Exato. E aí, cara, foi um momento onde eu peguei, eu simplesmente me fechei, eu comecei a treinar cada vez pior, eu comecei a competir cada vez pior, aí eu treinava muito bem, mas competia muito mal, tipo, fazia tempos no treino que eu não conseguia repetir na competição. E, cara, foi virando uma bola de neve, até que chegar ao ponto de eu estar deitado na minha cama, olhar pra janela e pensar, cara, eu acho que vai ser mais fácil. Só que o que me deixava ali era pensar, pô, meu pai e minha mãe vão ficar muito mal. Porque eu tenho muita conexão com os meus pais. E eu falava, cara, puta, vai ser muito mal com eles. E aí posso fazer isso. Entendeu? E aí isso me prendia lá. E aí, cara, chegou um belo dia que eu falei, cara, eu saí do meu quarto assim, era um corredor e tinha um espelho do lado. E aí eu olhei, eu não tava mal, tipo, eu não era bêbado, não tinha barba direito. Porque a gente olhava e não sabia. Mas sabe quando eu sempre fui muito animado, eu sempre fui o cara que motiva e tal. Então eu era aquele personagem. Só que por dentro eu tava totalmente destruído. E aí foi um momento onde eu olhei pro espelho e, cara, eu enxerguei, tipo... Eu não enxerguei, Matheus. Não sou eu. Sabe? Eu falei, cara, o que você tá fazendo, velho? E aí, aquele dia eu não fui pro treino. Eu descobri que um treinador, ele tava dando treino em outro lugar, tipo, aleatório, sem clube. Eu peguei meu carro, fui até lá, faltei no treino. Aí fui até lá, conversei com ele, ele falou, cara, vem pra cá. A gente treina juntos, tal, vamos lá. E aí, cara, isso era no meio da temporada, assim. Eu simplesmente fui no clube e falei, olha, eu não quero mais, tô indo embora. Aí o treinador falou, mas você vai abrir mão de salário? Eu tinha tudo. Tipo, eu tinha salário, eu tinha médico, eu tinha nutri, eu tinha físico. Eu só não queria mais estar ali. E aí, cara, quando eu saí dali e fui pra esse treinador, parece que as coisas mudaram, sabe? Tipo, o dia voltou a ter cor. E aí eu comecei a, tipo, cara, treinar, ficar feliz, dava risada, voltava, tal. As coisas começaram a realmente fluir, eu ainda tinha uns lapsos meio difíceis. E aí foi pior porque eu comecei a morar sozinho, literalmente. Então, tipo, eu morava num flat, aí tinha a moça que ia limpar, né? Ela abria a porta e falava, desculpa. Eu falava, não, entra aí. Ficava conversando com ela, sabe? Então foi um momento onde eu tive que me conhecer muito para sair desse buraco, sabe? Então, eu comecei a trabalhar exatamente por esse motivo. Porque eu passei por essa depressão e eu sei que isso poderia ter sido muito bem evitado se a gente tivesse profissionais que soubessem lidar com tudo isso e se a gente também tivesse esse pensamento, esse conhecimento que não tinha. Entendeu? Não tinha. E você viveu isso, né? Então por isso você sabe lidar tão bem hoje. E me diz uma coisa, quanto tempo durou isso? 2 anos. 2 anos? Foi bastante. de 14, meio de 14, né? Vai, 1 ano e meio, 2 anos. Até 2016. E aí você parou de nadar quando? Eu parei de nadar em 2018, mas por um outro motivo. Foi basicamente assim, 2016 eu fui tentar seletivo olímpico, eu fiquei muito próximo, não consegui. E aí eu tinha ingressos, eu tinha tudo, porque ia ser no Rio, né? Então meus pais compraram, porque, pô, aquela expectativa. E aí eu falei, cara, eu não vou. Eu vou viajar. E aí eu falei, vou tirar um mês de férias.
Acabou virando 8. Aí eu, cara, foi a primeira vez que eu viajei pra viajar, Curtir. sabe? Tipo, eu não sabia o que era curtir, eu não sabia o que era viver. Até então, não assim, sabia, sua porque vida era natação. a minha vida era treino. Então, tipo, eu viajei o mundo, cara, mas eu via tudo pela janela do avião, pela janela do ônibus. Tipo, a gente foi... Conheço as piscinas do mundo do inteiro. mundo inteiro. Qualidade de azulejo. Todas as tecnologias que vocês podem imaginar. A Suécia, a piscina descia, subia, era incrível. E era muito frustrante, porque, cara, a gente tava na Grécia. A gente não conseguiu ir em Atenas, que é o templo das Olimpíadas. Não conseguiu. Não tipo, dá. sabe? Pra ir pra Grécia de novo vai ser mó difícil, cara, sabe? Não é simples assim, Não. de pegar o carro e ir. E aí, quando eu parei, né, dei esse break, falei, cara, eu vou viajar. E foi muito louco me desconstruir. Porque eu cheguei lá, foram 45 dias sozinho pela Europa. Foi pra 27 cidades. E eu cheguei no primeiro dia, tal, sozinho. Falei, cara, o que eu vou fazer, né? Aí me enturmei com uma galera, a galera, a gente vai sair. Aí eu falei, não, cheguei hoje e tal. Aí o cara, tipo, e daí? Tipo, a cabeça, eu não posso, não sou atleta. Exato, treino não é. exato. Tipo, eu tenho que acordar cedo amanhã. Aí eu parei e falei, Ui, por que não? cara, é verdade, por que Que não? não é? E foi a primeira vez que eu conheci o Matheus, sabe? De tipo, cara, o que eu quero fazer? O que eu posso fazer? Tipo, eu tenho um dia livre, o que eu faço? E aí eu tive que começar a entender todos esses lados, sabe? E aí, aí voltei e tal, e aí em 2017 eu falei, cara, eu vou voltar a nadar, mas eu não quero ficar no Brasil. O Brasil não faz sentido para mim. Comecei a mandar uns e-mails para os Estados Unidos, e aí, curiosamente, o treinador da seleção americana me aceitou. Por que será? É. Por que Tinha um você currículo- não tinha curiosamente, Não, mas acho. assim, curiosamente dizendo, porque, tipo, em teoria, o Matheus do Brasil, ele era um bom atleta, mas fora, tipo, Mais era qualquer um. um, entendeu? Tipo, pra ele, cara, Entendi. o lugar que eu fui, pra vocês terem noção, eles ficariam em terceiro no quadro de medalha geral, só aquele time. Nossa! Então imagina, tipo, cara, quando eu cheguei lá, era assim, imagina todos os seus ídolos que você senta pra assistir, tava todo mundo do meu lado. Tipo, o meu treino era uma final de Olimpíada. Tipo, era o cara do Japão contra o cara dos Estados Unidos, sabe? Tipo, era isso. Então, tipo, eu vivi uma parada muito surreal. E aí eu fiquei, 8 meses parado, então eu tava completamente fora de forma. Deu um frio Já na barriga. chegou pro alto do alto nível. Cheguei, tipo assim, no topo do topo. E aí foi o que eu falei com o treinador. Eu falei, cara, eu quero treinar durante 6 meses, eu não vou competir. Ele meio que discordou um pouco, assim, ele falou, cara, eu acho que você tem que competir e tal. Depois eu entendi porque que ele fez isso, né? Porque eu voltei, pegar um ritmo, demorei pra cacete pra voltar. Mas foi isso que eu fiz, né? E, cara, cheguei gordinho, assim, não gordinho, mas totalmente fora de forma. Sim, tava parado há um tempo, exato. normal. E aí, cara, passei um ano com ele. Só que o que eu entendi ali? Que aquilo ali já não era mais o que brilhava meu olho. Porque ser um nadador olímpico no Brasil era algo surreal. E qual era o problema? Que você ia tentar falar com um atleta olímpico, desculpa a palavra, mas era uma bosta. Porque o cara se achava por nada. Por ser um atleta olímpico. Enquanto lá, tipo, os caras eram recordistas mundiais e, tipo, trocava ideia. Falava, cara, pô, teu braço, melhor aqui, faz isso aqui. Entendi. Tá entendendo? Tipo, era uma realidade muito diferente. A mentalidade lá fora é muito O diferente. esporte lá fora, Totalmente. do modo, já é muito diferente. Completamente. Mas Tipo assim, em qualquer termos que de seja. tudo, incentivo, começa assim, o atleta nos Estados Unidos, ele precisa ser um bom estudante. estudante, é verdade. Se ele não for um bom estudante, ele não consegue ser um bom atleta, porque ele não pode treinar. Não é que ele não quer, ele não pode. A federação, a NCAA, bloqueia. Você não pode treinar. Ah, você não tem as notas mínimas? Então, já era. Ah, mas eu sou o Michael Phelps. Não ligo. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, A o cara tem que educação ser tá na muito base. bom em tudo. E ele estuda muito porque ele sabe que estudar muito e treinar muito vai fazer ele ter uma bolsa muito incrível num lugar muito incrível. Sim. Então, tipo assim, a cabeça do cara já é moldada em competir, mas eu preciso estudar e pensar no meu futuro, sabe? Então, era uma parada muito surreal, porque era assim, no Brasil, pô, você faltou um dia. Cara, pô, tá maluco, não sei o quê. Lá, cara, tô indo trabalhar. O cara saiu no meio do treino porque ele tinha que trabalhar. E o treinador não ligava. Porque, cara, você tá lidando com atletas olímpicos, o cara sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? Então foi um choque de realidade muito grande. E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei pra Unisanta, tal, tava em casa, e aí, tipo assim, cara, não era aquela igual. coisa. Só que eu entendi também que aquele sonho já não era mais o sonho do Matheus criança. Era o sonho que, cara, morreu. Tipo, beleza, você viveu tudo que você viveu e tá lindo. E o dia que eu parei, assim, foi o dia que eu pensei em me dopar. E aí, realmente foi o dia que eu falei, cara, chega, acabou. Porque eu nadei 50 metros pensando nisso. Falei, cara, o médico vem aqui, tal. É só falar com ele, porque eu sabia que tinha outros Existe? caras. É isso que eu Existe falo. muito. Muito, né? Tanto que o médico ele foi banido do esporte por dar doping para o menor de idade lá na Unisanta. Então, é complicado, porque uma das partes da minha depressão foi exatamente por isso.
Porque um dos atletas do meu time, ele começou a usar. Só que ninguém sabia. E, cara, era Também nitidamente... tem a fase que você usa que não pega no exame, né? É que assim, não é que não pega. O doping, ele tá muito atrasado. Quer dizer, o doping tá muito adiantado quanto ao antidoping. Então, a substância que foi inventada hoje, o antidoping não pega. Então, quando você vai para uma Olimpíada, eles guardam tua urina por 8 anos. Então, você fica 2 ciclos olímpicos com aquela urina guardada agora. Por quê? Você pode perder a tua medalha em 8 anos. Entendeu? Porque tem substância que não é pego hoje, mas daqui a 8 anos vai ser pego. Entendeu? Então, isso é muito louco. E aí, esse atleta, ele, cara, começou a usar, ele começou a ganhar de mim, começou a me desestabilizar completamente. Eu sabia que ele estava usando, tipo, era nítido no corpo Eu não vou ter dele. como chegar nele, né? E, cara, eu falava, cara, Não primeiro, é justo. ele era gigante, ele tinha muito mais massa muscular que eu. E, cara, ele tava usando um negócio que dava vida infinita para ele. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, era como Não colocar tá em pé de igualdade. um motor num barco comigo. E aí, cara, eu falava aquilo, só que o cara tava ganhando tudo e tal, e todo mundo falando, inveja, é isso, é aquilo. Então, aquilo foi me murchando mais, né? E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu olhei e falei, Perdeu a tá, graça. e aí, tipo, O pra que faz quê? sentido pra mim, Tipo, né? pra quê, sabe? Pra que fazer isso? Pra que continuar assim? E aí, eu morava em Santos, meu apartamento abria a janela, eu via todas as praias de Santos, tipo, do Canal 6 ao São Vicente, e era lindo, cara. E eu tava puto, tava triste. E aí, eu comecei a sentir os sintomas da depressão. Falei, cara, eu não vou passar por isso de novo. Aí eu nadei 50 metros pensando nisso, fiz a virada, fiz 25 metros pensando, cara, que idiotice você tá fazendo. Tipo, o que você vai falar pro teu pai? O que você vai falar pro teu pai se for pego? Porque você vai ser pego. Uma hora você vai ser pego. O que você vai falar pra tua mãe? Todo mundo que torceu por você, Tipo, né? Você fala, tudo que você fez, Fora cara. fora que a sua história você acaba construiu. sendo manchada, porque as Exato. pessoas vão falar, e aí, Exato. será que foi, que não Usava. foi? Usava, é. Tudo que você construiu. E aí, os últimos 25 metros, eu tenho um bloqueio na minha cabeça que é tipo preto. Eu não sei o que eu fiz. Eu simplesmente lembro de bater a mão na parede, subir. O auxiliar técnico tava na borda. Aí ele falou, tá tudo bem? Eu falei, mano, vou embora ali e depois eu volto. Eu voltei 2 semanas depois. E foi assim que eu parei. Entendeu? Caramba. Porque mentalmente eu tava desgastado. Aquilo parou de fazer sentido. E o E principal... foi nadando meio que você Foi. resolveu parar. E o principal, nunca existiu um planejamento. Entendeu? Então, tipo, não tinha um cara, você tá nadando mal, mas daqui a pouco vai ficar bem. E não existe esse planejamento. Tanto que existe um gap na natação, pelo menos, dos 9,2 aos 9,6. Que são que é o meu ano, eu sou 9,4. O que acontece? Essas pessoas não foram preparadas. Elas não souberam, os treinadores não souberam preparar essas pessoas para se destacarem. Então a gente tem um puta gap. Cara, e na minha geração tinham atletas para serem, cara, medalhistas olímpicos tranquilamente. Eu Tinha era um desses. potenciais que Eu não era um foram desses, sabe? Tipo, desenvolvidos. os meus tempos eram muito Mostra isso. diferentes. Qual Se foi o seu vocês- melhor tempo? De 200, que foi o meu melhor, eu tinha 2,13 de 200 metros. Então, tipo, é muito rápido. É muito sabe? rápido. É muito rápido. De 100, 1,02. Cara, se nadar 1 minuto, 100 metros de peito é muito rápido. É, então. Entendeu? E, cara, ali eu tinha tempos muito bons, sabe? Quando eu era mais novo, eu dava 25 metros no segundo colocado, sabe? Não era normal aquilo. Tipo, não é normal ser campeão. meia piscina. Não é normal, entendeu? Não é. Só que nunca houve uma preparação de, gente, a gente vai reformar aqui, vai ficar feio, tá? Mas daqui a pouco vai ficar bonitão. Não tinha isso. Todo treinador queria sugar o máximo do Matheus, porque eu era uma puta potência, eu era uma Ferrari. Só que todo mundo queria acelerar no máximo, ninguém queria cuidar, entendeu? Ninguém levava pra manutenção. E aí, cara, você vai estourando, vai estourando, vai estourando. Fisicamente não estourou, porque hoje eu faço Ironman, eu tenho um monte de desafio, mas mentalmente me estourou. Aí você decidiu parar, aí vamos lá, e agora? Né? Porque aí parou, a sua vida tá diferente neste momento. Parei em 2018 e é muito difícil separar de uma coisa que você faz, né? Que é a sua vida. É muito louco. Assim, eu nadei 22 anos da minha vida, basicamente. Eu parei. Falei, tá, e aí? Quem é o Matheus Sim Esporte? Você mais nadou do que não nadou, pela sua Mais idade. nadei do que não Mais nadei. nadou do que- Completamente. Ainda assim. Ainda Tá? assim. Nesse momento, ainda É. assim. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu gosto de desafios, tal. Veio a pandemia, eu comecei a trabalhar com essa parte mental, comecei a me dedicar muito, tal. Me foquei muito no trabalho, na musculação. Era mais uma fuga ali de ter um esporte. Só que veio a pandemia, bloqueou tudo. E, cara, eu sempre admirei pra caramba fazer um Ironman, achava incrível, tal. E chegou a pandemia, a galera começou a pedalar, eu falei, eu vou também. E aí você já morava... E já morava na praia, Santos. já morava num lugar propício, A casa tal. do triatlo Casa no do Brasil. triatlo. Exato. Quando eu era mais novo, eu fazia biatlon, Biatlon. que é natação e corrida, né? E aí, cara, veio naturalmente assim, eu sempre curti essa parada de desafio, eu gosto dessas coisas de resistência e tal. E foi o momento que eu comecei a entrar. E aí, a gente começou a pedalar só por pedalar, de repente, vamos fazer um Iron?
E aí juntaram 6 pessoas. Você nem fez o short, o Não olímpico, fiz nada. nada, cara. Inclusive, foi muito Foi o full julgamento. 70.3? Eu não recomendo, tá? Não recomendo. Eu fui direto pro full. Porque assim, cara, qual era a minha cabeça? A minha cabeça ela é muito simples. Eu tenho uma cabeça de solução de problema muito rápida. O que eu quero? Eu quero seguir no triatlon? Não. O que você quer fazer? Eu quero fazer um Ironman. O que eu preciso fazer? O Ironman. Ah, mas tem que fazer... Quais que eram as justificativas para mim? Você tem que fazer o short, porque o short, a transição... Eu falava, cara, a transição vai durar 2 minutos numa prova de 11 horas. Então, não vai mudar. Só que eu tenho uma bagagem de atleta. A mais difícil você tem, a natação. Eu sei treinar, eu sei como que eu faço força, eu sei como não fazer força. Tanto que eu entrei e os caras começaram a ficar loucos. Véi, você tem que competir, você tem que começar a se dedicar para isso. Eu falei, irmão, eu fiz isso 20 anos da minha vida... Treina aí, deixa eu me... Vim curtir aqui. Deixa eu me virar aqui. Porque eu comecei a evoluir muito rápido. Então, tipo, deu 2 meses de pedal, eu já tava pedalando com os caras. Deu 2 meses de corrida, eu já tava correndo com os caras. Então, eles ficaram assustados. Só que, pô, eu sei treinar. Entendeu? Sim. Então, é completamente diferente. E aí, o triatlon veio na minha vida, o Ironman veio. Aí, pô, a gente começou 2020, pandemia. Vai ser final de 2020. Não foi. Vai ser 2021. Não foi. E começou a postergar, cara. A gente treinou, desanimou. Lógico. Até que, realmente, 2022, o negócio firmou. Aí, eu peguei de janeiro até maio, cara, dei uma investida, mas já tinha uma bagagem de 2 anos também, né? Não foi uma coisa Sim. do nada. Sim. E aí fiz o primeiro. Aí, cara, puta, foi super E foi legal. legal. Pra mim, foi fácil. Floripa. Foi Floripa. Foi fácil, tipo, foi gostoso, foi legal, eu aproveitei, eu curti. Só que eu não curti do jeito que eu queria. Porque eu curti ainda com a cabeça do atleta. Aham. Sabe? Então, tipo assim, na Podia época, na época eu namorava, e aí, tipo, o meu treinador fez também, né? Ele entrou no grupo e fez também. Ele parava, dava beijo na namorada e tal. E o cara tava na performance. Tipo, Focado ali, não, tchau. corre comigo, não sei o quê, fala comigo correndo e tal. E foi uma coisa assim, sabe? E aí, quando eu fiz o segundo, que o segundo foi meio que no susto, assim, né? Então, foi meio... Foi quanto tempo depois do segundo? O segundo foi 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio depois. Tá. Só que o segundo foi muito louco. Porque, tipo, eu já não tava treinando, eu já não esperava, foi maluquice real, assim. Aí, cara, fiz, terminei, legal, parei. Concluí o que eu queria. Tipo, continuei a corrida, porque eu comecei a me apaixonar Foi pela pelo esporte corrida. também, né? E eu comecei a gostar, sabe, das distâncias. Tipo, antes o que era torturante, comecei a achar uma forma de me entender durante a corrida. Então, começou a ficar gostoso. Ah, tipo, treino de 20 km, puta que... Não, cara, peraí, vai ser legal. Comecei a correr sem fone, sabe? Eu comecei a entender qual era o jogo. E aí, eu estava um belo dia na academia, 1 ano e meio depois sem treinar, já ter vendido minha bike. E o meu treinador me liga. Ô, Oi, Matheus. deixa eu te falar. O Marcos Paulo, que era o sócio do Paulo Marçal, o Marcos Paulo precisa de alguém para nadar com ele. Quer ir? Aí eu falei, cara, na minha cabeça, para nadar, vou. Porque ele tinha vindo uns dias antes para Santos, a gente nadou no mar junto, eu vi o ritmo dele, eu falei, cara, eu aguento. Mesmo sem treino, eu vou aguentar. E aí, beleza. Ele me passou o contato do Marcos, comecei a falar com ele, ele falou, cara, ó, então, já vê a bike, já vê não sei o quê, faz a inscrição. Aí, Aí você, tipo, uou! aí em 5 minutos a minha realidade caiu, assim, eu falei... Ué, não era nada? Eu falei, é verdade, eu não vou poder acompanhar ele na natação se eu não tiver inscrito no negócio. E aí isso foi na terça-feira. Quinta-feira eu tava pegando avião, domingo eu tava fazendo a prova que, tipo, eu tava 0 preparado. Foi assim. Meu Deus! Eu tive que pegar uma bike emprestada, eu tive que fazer o bike fit ali, tipo, meio que na hora. Cara, eu fui assim, no susto, literalmente. E foi no México, né? Então, tipo, não era daqui pra ali. Cara, tinha que... Tudo. A minha vida virou uma loucura em 2 dias. E aí cheguei lá, foi super legal. Cara, foi incrível, só que não teve natação. Então, tipo, o cara me levou e não teve a natação. Tava virado, Tava muito, Não muito teve a virado. natação. Não teve. Tava muito virado e tal. E aí os caras cancelaram. Aí vamos direto pra bike. Aí fomos pra bike, né? E aí, Agora aí já tá E entregue. aí você já perdeu aquela vantagem de sair Já- ali com já pegar um perdi. pelotão bom ali, não, né? Já não, porque eu ia com ele, né? Eu já Tava perdi a acompanhando. vantagem, tipo assim, de acompanhar o cara, porque eu, pô, sabia que eles estavam treinando. Então eu falei, meu, ferrou. E aí foi o combinado com ele. Eu falei, Marcos, seguinte, eu te acompanho na natação, na corrida, na bike, velho, você vai embora? Ele, não, beleza. Só que aí a gente foi direto pra bike. E, cara, tamo indo. Blá, 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 blá. Enfim, aconteceu uma parada, plum, caí. Aí tomei um capote, machuquei inteiro. E aí falei, puta, E aí? cara, que merda, né? Me preocupei mais com a bike, que não era minha, do que comigo, né? Você Só só com a vai bike de simplesmente 40 mil Não, a reais. gente tava foi- falando quão caro é uma bike. Sim, é muito caro. Muito caro. E tá mais caro ainda. Na minha época, a minha, eu paguei 13 mil reais, que já foi caro. E hoje, a mesma bike que a minha tá, tipo, 30.
Então, tipo, cresceu muito, assim. E, enfim, caí e tal, me ferrei todo, aí ele meio que parou assim, aí eu falei, cara, vai embora, vai embora. Eu vi que eu tava inteiro. Aí eu olhei pra bike, a bike me olhou, a gente se olhou. Bora, vai, vamos. Vem cá, gata, vamos lá. Aí, cara, eu sou muito detalhista nas coisas, sabe? Então eu preparei uma fita isolante ali na bike e tal. Uma parte do freio tinha quebrado, se não tivesse a fita isolante eu não ia conseguir terminar. Aí peguei a fita isolante e tal, arrumei, cara, fui embora. E aí fui, né? Não Tô aqui, vou pegar minha medalha, né? Foram, tipo, muitas horas de sofrimento, só que, cara, foi muito incrível, porque é isso que eu ensino, sabe? Tipo, a resistência de você fazer uma parada. Porque, cara, tava doendo. Tipo, ia sofrer. Só que eu já tinha a visão que ia ser do final. Sabe? Eu já tinha a visão do que aquilo poderia me trazer. Óbvio, eu não vou ser hipócrita de falar, eu terminei porque... Não, cara, eu terminei porque eu sabia que ia ser uma puta história pra contar. Eu terminei porque eu sabia que dava, eu terminei, sabe? Então, tipo, foram mais 2h30 de bike que eu tive que ir com o bração aqui em carne viva. E vai. Clipado, jogava água pra desgrudar o sangue e tal. Na corrida também tive uma puta batida na perna, né? Que eu caí de lado. E fui, né? Só que o mais legal disso é o que a gente falou um pouco até agora. Você resistir bastante para ter um puta resultado. E aí, quando eu saí, cara, e terminei assim, no outro dia eu recebi tanta mensagem incrível, sabe? Tipo, tanta mensagem, cara, o que você fez não existe, o que você fez é surreal, o que você fez é isso, o que você fez é aquilo. Você tem noção? E pra mim era muito normal. Então, tipo, isso é muito legal porque não é a questão do ego, do elogio, estão me elogiando. É a questão do, cara, tipo, peraí, eu acho que eu sou mais do que eu acredito ser. Sabe? Tipo, porque pra mim, continuar foi algo normal, tipo... E aprender na dor, né? A gente não desistir, e a gente sentir orgulho da gente mesmo. Tipo, eu fiz isso. Sim. Independente dos outros falarem pra você ou não. Tanto que a foto que, cara, tipo, quando eu vi essa foto, ela representou muito pra mim. É tipo a foto da chegada. Irado. Olha, que legal. Tipo, pode todo... mostrar ali, ó. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. É a foto da Irado. chegada. Então, tipo, cara, quando eu vi essa foto, saiu, sei lá, semanas depois assim, eu vi, cara, eu comecei a chorar. De, tipo, Sim. de entender o que eu passei, tipo, caraca, velho, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Sabe? Então foi muito legal, assim. E aí você via nessa necessidade também dos atletas em geral de trabalharem o psicológico, que foi aí que você entrou também como ajudá-los não é nem nisso, só os mas atletas, Nath, é todo mundo. em cara. geral. É todo mundo, Você porque tem razão. assim... Não, você tem toda razão. Eu falei atleta, mas você tem toda razão. Todas as pessoas, sabe? Hoje eu tô muito no mundo empresarial e é exatamente isso. Tipo, a gente perde a conexão com a gente muito fácil, porque a gente se acostuma rápido com o que a gente tem. E é difícil a gente parar para refletir, porque a todo momento a gente tá recebendo estímulo. Entendeu? Em nenhum momento a gente para estimular, vamos dizer assim. Você só recebe. E aí você se acostuma, tipo, tá aqui. Você só tá aqui. Sabe? E aí você tá ali, então você não recebe, você não para, tipo, peraí, velho. Cara, olha onde é que eu tô. Olha que incrível aqui. Olha esse microfone, olha... Sabe? Você não para ter essa conexão com você. E as pessoas, elas começam a acreditar muito mais em coisas da cabeça delas do que a realidade. Então, por que hoje Por que eu fiz o Ironman, na real, né? Eu fiz o Ironman para mostrar, na época, para os atletas que o que eu ensinava, eu vivia. Tipo, olha aqui, ó. E cara, foi uma época que, assim, eu cresci muito nas redes sociais porque eu mostrava a realidade. Tipo, acordava... Sem fantasia, é isso cara, aqui. Puta, hoje tá difícil, hoje tá assim, hoje tá assado, mas eu tenho que fazer, vamos lá, tal. E isso também me estimulava, não faltar, porque, cara, eu tinha que motivar a galera, sabe? Eu tenho que ir. Eu tinha que motivar a galera, mas às vezes eu também falhava. E eu falava, cara, hoje eu falhei, ontem eu fiz um acordo comigo. Eu falei, cara, eu tô muito cansado, não vou, tal. Tenho coisas pra trabalhar também, porque isso não é mais a minha vida, e eu tenho que diferenciar. Então eu comecei a mostrar isso tanto que as pessoas começaram a ser... Elas começaram a olhar Cria uma pra aquilo. identificação também Exato. com as pessoas, né? Assim, Exatamente, sou eu ali. Eu me vejo em você. Cara, como assim? Porque as dores dele são as minhas também. Totalmente. Até um atleta passa por isso. Porque qual que é a visão das pessoas perante a rede social? Você vê o super-homem. Um mundo lindo, perfeito, um mundo encantado. Entendeu? Que não é essa a Não realidade. vê o boleto chegando, né? E todo mundo tem Cara, as só o suas sucesso. dores, Eu recebo dificuldades. muitas pessoas, muitas mensagens das pessoas assim, cara, pô, eu queria ter a tua disciplina. Eu falei, pô, mas eu não sou tão disciplinado assim. E outra, as pessoas são disciplinadas, elas só não percebem. Sim. Entendeu? Porque, tipo, eu quero ter a disciplina, o cara me mandou esses dias, quero ter a disciplina na alimentação e no treino do Cariani. Eu falei, irmão, o cara faz isso há 20 anos. Não é em Tipo, um ano que você não vai é... virar o Cariani. Porque ele... Cara, o cara... Primeiro, vamos lá. Ele fez o negócio da vida dele isso. Ele vive isso há 20 anos. Tudo em volta dele faz e dá favor para isso acontecer. Então,
não é que você vai ter o que ele tem, você tem que criar o que você precisa criar. Porque você já é dedicado, você não trabalha todo dia? Trabalho. Então, você é dedicado, Então, pô. Você tem disciplina de ir pro trabalho. Só que não é a disciplina que você quer, então você não consegue enxergar ela como disciplina. Entendeu? É verdade. Então, isso que é o problema das pessoas. Elas não olham muito pra dentro e aí fica esses problemas todos. E aí o outro sempre parece melhor, Óbvio. mas... Só que, cara, de verdade, às vezes eu tô aqui pensando, caraca, mano, Nath ricaça, cheia de joia, Nando bonitão, não sei o quê. E por dentro vocês estão quebrados. Deus que me livre, mas vocês estão quebrados, entendeu? Porque é o que eu mais vejo hoje em dia. Porque hoje, eu não sei se isso é um dom ou algo do tipo, mas eu acredito que Deus tenha me dado essa... Me fez passar por muita coisa para aprender a entrar nas pessoas, sabe? E as pessoas se abrem comigo. E eu paro muitas vezes para pensar, caraca, velho, tipo, ó como que pré-julgar é ruim. Porque às vezes você acha que tá lindo. Sabe que tá a gente não rolando. conhece as E pessoas não por tá, dentro. entendeu? E a gente tem esse negócio de querer ser incrível, de querer ser tal. Não, e hoje em dia, acho que com as redes sociais, mais ainda. Óbvio. Vem de um mundo de ilusão que não é a realidade. Uhum. Não, eu vejo a minha mãe, ela fala assim, nossa, olha só a fulana. Eu falo, mãe, não é assim. Não é. Você não vê que às vezes eu posto uma coisa legal e às vezes aqui eu tô passando uma perrengue. Então, ela também é assim. Essa é a realidade. É a escolha do que você vai postar. É, Né? exatamente É a escolha do que isso. você vai postar. Mas eu aprendi uma coisa muito legal, que a vulnerabilidade, ela ajuda. Entendeu? Vamos ser bem claro para não ganhar uns haters. Em todo lugar existem pessoas boas e ruins. Sim. Né? E em todo lugar, as pessoas elas tiram proveito e fazem o correto. E na internet não é diferente. Então tem muita gente que mostra algo para vender algo. E tem gente que vive algo e também vende algo. Né? Então é muito diferente, é muito discrepante isso. É o que você falou, cara, às vezes tá incrível, só que quantas vezes eu já vi a galera aqui, ó, E tipo, tá. e baixa, sabe? Por quê? Porque é muito mais importante eu mostrar algo do que eu ser real e me invalidarem, entendeu? Então hoje, tipo, falar sobre depressão, falar sobre essas coisas, pra mim é muito importante. Porque toda vez que eu falo, vem alguém e em 90% das vezes é um homem. Cara, Tá. eu Não, sinto eu isso, fiz eu tô assim, tal, Eu sabe? fiz um trabalho uma vez que falava sobre depressão em atletas e a incidência é gigantesca. É atleta de futebol, assim, bem sucedido, o cara ganha muito dinheiro, é reconhecido e tem depressão, porque não tem uma Não tem coisa... estrutura, não teve, uma coisa né? não tem muito a Não ver tem. com a outra. Eu trabalhei com um atleta no E, aí, passado. e é difícil a pessoa aceitar isso, porque também ela olha pra vida e ela fala, tá tudo Tô certo ótimo, aqui. é. Por que eu tô sentindo isso? Mas é normal, a gente também tem que falar sobre pra justamente alertar as pessoas total. que pode acontecer com elas e não tem nada de, nossa, credo. Não, pode acontecer. Tá todo mundo vulnerável a isso. E é muito comum, cara. Eu trabalhei ano passado com um jogador do Corinthians. Então imagina assim, a vida é perfeita, Sim. tudo certo, tudo bem. Só que a única função que ele tinha, ele não estava conseguindo fazer. Que era fazer gol. E aí, legal, cara. Tive abertura, ganhei confiança, tal. E a gente começou a trabalhar. E qual era o problema? Era exatamente esse. Tinha tudo. E ele começou a se viciar, vamos usar essa palavra, a se viciar em outros esportes. Por quê? O futebol já não dava mais o prazer que ele tinha. Ele estava sendo criticado por milhões de pessoas. E, cara, quando ele ia jogar o tênis dele, ele estava ali, feliz. Aí, quando ele ia jogar a sinuca dele, ele estava feliz. Então, tipo, começou a virar um hiperfoco em outras coisas para ter aquele prazer. Entendeu? Então, a gente se acostuma com as coisas e a gente não consegue desacostumar ou então avaliar aquilo de uma forma diferente. Né? Por que esses jogadores estão sendo pegos em bet? Cara, o cara ganha, sei lá, 30 mil reais. Sendo que ele tem um salário de 1 milhão. Não justifica. O valor não justifica. Não justifica. Mas o que justifica? É o tesão da vitória. Tipo, conseguir. Porque às vezes o teu time não tá ganhando, o teu time não tá aí, você não tá conseguindo exercer. E aí o cara, ele busca uma fuga. Um jeito de ganhar. Eu tenho que ganhar, entendeu? Então, pô, deixa eu tomar um cartão aqui que vai ser da hora. E aí o cara faz. É verdade. Entendeu? Então, tipo, é uma fuga pela sensação da vitória. Isso é muito doido, porque, cara, a vida do cara tá boa. Entendeu? Pô, mas eu tô num time ruim. Legal, irmão, mas todo mundo tem momento ruim na vida e você não vai morrer aqui. Né? O que eu ensino, continua fazendo o teu trabalho muito bem, porque você não joga pro time, você joga pra você. É que a cobrança ali, né? Futebol, a cobrança, torcida. Mas em todo lugar, né, cara? Mas É que, não, é uma pressão diferente. É pesado. É né? ameaça de morte, é muita coisa que pega o quê? As pessoas frustradas, Exato. que descontam em algo O que é, cara tipo, que tá lá. a fuga delas também, Exato. entendeu? Sim. Então, tipo, o cara trabalha o dia inteiro, tá frustrado, família ferrada, tal, Vamos o que onde? ele Vamos no faz? jogo. Vamos no O cara jogo. fez gol, ótimo. Não fez, paulada nele. Entendeu? Exato. Entende? Então, eu trabalho com muito jogador de futebol e o que eu mais blindo é exatamente isso. Cara, entender que você vai ser odiado e amado em 2 segundos. Você é odiado, faz o gol da vitória. Amado. Te amo. E tá tudo bem. Entendeu? Só que se você não souber lidar Isso com não isso... pode deixar interferir em quem Não você pode, é. não Nem o amor, nem o ódio, né?
Nenhum dos dois lados. Não pode. Porque é aquilo, né? O amor é ilusório, o ódio é ilusório. O elogio e a crítica têm os mesmos poderes. Ou te mover ou te parar. Entendeu? Então, é você trabalhar isso, mas assim, não só para o jogador, para todas as pessoas. Porque vai ter um momento que vocês vão se acostumar com isso daqui. É verdade. Vocês vão. A gente Só tá só que, irmão, não, desculpa, eu entendo de equipamento de edição de vídeo, de tudo, de gravação, porque eu gravo. Sim. Eu sei como que são essas câmeras que vocês têm. Tipo, não é algo simples. Eu sei sobre esses microfones, sobre essa TV, entendeu? Então, tipo, uma dica, se vocês me permitirem, entrem aqui, tipo, olhem para o que vocês têm, sabe? Tipo, Curte, né? Cara, Curte, né? tipo, cara, que incrível isso daqui, velho, que a gente tá conquistando. Porque pode ser que amanhã vocês estejam 3 vezes maior. Mas, cara, curte, sabe? Começou porque, aqui... Tá entendendo? Porque às vezes a gente não curte e é isso que começa a ficar chato. É por isso que começa a ficar desgastante. Porque você fala, cara, tem que ir lá gravar, cara, o trânsito... Passa por obrigação e não por prazer. Tá entendendo, cara? Tá entendendo? Curta Então, tipo assim... entrevistado, curta tudo, né? Exato. Seu É parceiro... aproveitar a trajetória, né? Exatamente, No final das contas, cara. também é o que fica. É, exatamente isso. E qual que é o sonho do Matheus? Agora? Cara, o meu sonho, talvez ele seja um pouco diferente. O Matheus, ele tem um sonho de ser livre. Porque eu acho que por muitos anos eu fui travado, sabe? Então, o que é ser livre pra mim? É fazer o que eu quiser, quando eu quiser e se eu quiser. Isso não envolve dinheiro, não envolve pessoas. É tipo assim, cara, eu tenho o controle da minha vida, sabe? De, tipo, eu poder... A gente é amigo pessoal, então, por exemplo, ano passado eu falei, tava no meu aniversário e tal, eu falei, cara, não vou fazer festa, vou viajar. Foi. E, tipo, eu decidi 8 dias antes. E ali eu entendi que eu conquistei o que eu queria. Sabe? Óbvio que eu tenho meu objetivo financeiro, mas eu acho que isso é um passo só, sabe? Porque se a gente foca muito no... É uma meta, vamos dizer assim. Se a gente foca muito no dinheiro, a gente acaba esquecendo do resto. Então, hoje, pra mim, o meu objetivo é poder viver todos os dias, tipo, viver o dia, sabe? Viver o dia e ter essa liberdade de, cara, eu posso, terça-feira, 11 horas, estar no podcast. Por quê? Porque eu quero. Sabe? Porque eu posso manejar minha agenda, porque eu tive a coragem de empreender, tive a coragem de passar por dificuldade, tive a coragem de me ferrar, de, cara, não ter dinheiro para pagar uma conta, sendo que eu tinha meus pais e eles poderiam pagar, mas eu escolher não pagar, tipo, entrar num cheque especial que ninguém nunca soube disso, e pegar e simplesmente falar, cara, eu posso, porque eu montei isso, sabe? Então é ser livre. Meu objetivo, minha meta de vida é ser livre. E vamos para um bate-bola rápido, então, assim. São perguntas rápidas que você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Um esporte? Putz, triatlon hoje. Uma conquista sua? O Iron. Uma frustração? Cara, eu não tenho frustração, sabia? Eu dei uma ressignificada nisso, eu acho que eu não tenho frustração. Eu tenho aprendizados, assim. Momento inesquecível. Tá, o que veio primeiro na minha cabeça foi a meu campeonato brasileiro absoluto, primeiro. Seu day off é? Treinando, não é off, é treinando. Ele não é off. O meu day off não é off. Não é off. Não é off, é treino. O melhor pré-treino que existe. Acordar. Uma superstição, alguma mania antes de alguma coisa importante? Ou antes de uma prova? Quando... Eu tenho minha âncora. Eu mexo nas mãos assim, é uma coisa de hipnose. Então você ativa um sentimento dentro do seu corpo. E aí quando você faz esse Através movimento... das mãos? Não, pode ser qualquer coisa. Sabe quando você se machuca? E o teu corpo, ele... Sei lá, eu vou encostar em você, no machucado, você sai daquilo? Então o que a neurociência te mostra? Que o teu corpo, ele aprende a jogar alguma coisa para ali. É dar uma atenção. Então o que a gente faz na hipnose? A gente traz um sentimento muito bom e associa a um movimento. Então, quando você faz aquele movimento, por exemplo, eu fiz aqui agora e, tipo, eu lembro, eu já tenho a visão de, tipo, eu sentado na raia gritando, sabe? Que irado. Um ídolo. Putz. No esporte, vai. Tá. Eu tenho vários, cara, é muito complicado isso. Mas eu acho que o maior pra mim foi um japonês chamado Kozuki Kitajima. E o Matheus no esporte é? O Matheus. Porque sem o esporte não tem Matheus. Não tem Matheus. Não tem Matheus. Cara, não tem. É tipo, é o que eu faço. Hoje eu já tô me enfiando em um outro desafio. Eu tô começando a me preparar pra uma outra coisa. Que era o que eu tava falando da bike. Conte. Spoiler. Então, tem 2 anos que eu terminei o Ironman, né? Então, Porque eu qual o falo próximo desafio do Matheus? Tem 2 anos que eu terminei o Ironman. E aí, cara, eu produzo conteúdo pra internet. Então, cara, é criação o tempo inteiro. E aí... Sei lá, tem 2 anos que eu tô olhando e tô falando, cara, tá alguma coisa errada, sabe? Eu não tô com aquele tesão de... E aí eu
tava no meu dia ali, fazendo minha oração, tal, fazendo meus rituaizinhos, e aí, sei lá, acho que Deus falou comigo assim, cara, e aí, não vai ter um outro desafiozinho, não? E eu sempre admirei, depois que eu entrei nesse momento, o Ultraman. Tem jeito, atleta tem aquele desafio no não tem DNA, como. né? E aí foi muito engraçado, porque ano passado eu fui contratado de novo pra ir pro Havaí acompanhar um atleta, tipo, aí como staff mesmo, né? Acompanhar um atleta no Ultraman. Então, tipo, eu vivi aqueles 3 dias, eu entendi o que era, aquilo me deu uma Foi puta... com o PP? Foi. O Pepe. É, foi com ele. E aí foi muito tesão, assim, sabe? Tipo, poder acompanhar ali, estar ali. E aí eu falei, cara... Eu quero viver ali Isso agora. é um... Tá, só que sabe quando você ainda não... Você não tá pronto para aquilo? Tipo, você sabe que você pode, mas você não tá pronto. E aí agora eu acho que eu tô pronto, sabe? Então, há uns 5 dias atrás eu decidi isso. Hoje é dia 22, então há uns 5 dias atrás eu decidi isso. E aí eu comecei a fazer toda a reviravolta para fazer. Só que eu quero fazer uma coisa legal. Então, eu quero ter patrocinadores. Por quê? Porque eu quero levar marcas, a gente vai fazer toda uma jogada de marketing, assim, e eu quero pegar uma parte de todos os patrocínios e doar para alguma causa, sabe? Que legal. Então não vai ser somente o Matheus. E aí eu já tô combinando com o editor, a gente já tá fazendo toda a parte de organização. Então a gente vai fazer 5 vídeos por mês para YouTube e 30 Reels por mês. Então, tipo, todos os dias eu vou trazer conteúdo. E mostrar, né, Exato. o processo. É, só que não vai ser tipo assim, tô aqui treinando. Não, vai ser tipo, cara, o ensinamento do dia, como que a ciência vai explicar aquilo, sabe? Então, tipo, trazendo realmente a ciência, que é o que eu trabalho, com a vivência. Só que de uma forma muito mais ampla e muito mais aberta, assim, sabe? Que Então, demais. vai ser uma jornada aí de 1 ano de loucura, porque 1 ano para um Ultraman é bem pouco. É pouco. Eu fiz exatamente isso. Se você quiser até um staff, eu posso te explicar. Eu fui de staff de um amigo meu no B515 em 2017 e falei, ano que vem eu vou fazer. Fui lá e fiz. É E isso. como foi? É incrível. É outra prova. São 30 e poucos atletas, 40 estourando. pouco, não é aquela coisa do Ironman, 3 mil pessoas. E é uma galera mais velha. Então é a galera... E eu acho que o espírito legal. de família é legal, né, cara? Muito. Porque um staff, você tem que ter 1, 2 staffs com você, seus. Então você ajuda o outro atleta. Aí você cruza no caminho, um atleta cumprimenta o outro. É muito família. É um espírito muito bacana. Tanto que tem as 3 palavras, né? Ohana, Kokua e... Qual é a outra? Agora fugiu. Sei lá, é família, Kokua era... Caraca, velho. Camaradagem. Tipo, Vamos Kokua procurar é tipo aqui. camaradagem, assim, sabe? Então, tipo, união da galera ali. Aloha, Ohana e Kokua. Então, tipo, é muito legal. Tipo, aí, pô, eu fui no Havaí, que é a casa do negócio, né? Então, tipo, cara, foi muito incrível ver, tipo, o ritual, a galera, sabe? Como que realmente era aquilo. Eu falei, pô, velho, eu quero fazer aqui. Só que aí qual é o problema de fazer lá? É que eu vou ter que fazer 2. Tem que fazer aqui, acho que hoje, que Flórida dá Então, direito, eu acho ou que é- Canadá, então, acho Ah, que é você Canadá tem dá. isso também, né? Você tem que fazer Você tem pra que- conseguir. porque O lá é o Havaí Mundial. como Ironman, você não pode Lá é o apenas Mundial, ir. entendeu? Então, tipo assim, lá é o Mundial, você tem que se classificar. Só que como tem poucos atletas, em teoria você consegue se classificar mais fácil. Tá. Só que você tem que fazer pelo menos 2, né? Tipo, mas é isso, cara. Então a gente espera muito que quando vai você ser legal. volte aqui, você esteja completado pra gente saber tudo e acompanhar ano os que seus vem. vídeos, Fechou, né? Nas suas fechou. redes sociais, que serão postados. Serão. Então a gente Tudo vai deixar acompanhar aí com até, certeza. Cara, tudo é @Matheus Louro. Graças a Deus só tem eu. Na verdade, tem um outro que é um pouco mais lento e eu pego tudo antes. Não, mentira. O TikTok ele pegou primeiro, cara. Já tentei falar com ele, ele não fala comigo. Putz, grila! Aí eu tenho que ser Matheus.louro no TikTok. Mas tá tudo bem. E, Matheus, se você quisesse dar uma dica, assim, para as pessoas de vida, vocês, a sua experiência, assim, uma coisa, uma frase, uma palavra. Tá. Eu diria o seguinte. Para de admirar os outros e começa a ser o herói da sua própria vida. Porque você não precisa ser o herói pro mundo. Você pode ser o herói pras pessoas ao seu redor. Porque eu tenho certeza que quando você fez, você virou o herói de muita gente ali. Né? E com certeza muita gente mudou por sua causa. Né? E a gente acredita... E você vai começar a perceber que você tem sucesso. É muito engraçado, porque o lugar mais difícil de você ter sucesso é dentro de casa. Na sua família, nos seus amigos. E o lugar que você sabe que você deu certo é quando você atinge dentro de casa. Então, tipo, quando eu vi meus pais começando a treinar, quando eu vi meus amigos começando a, tipo, curtir, falar sobre o que eu faço, sobre o que eu falo, eu percebi que as coisas começaram a funcionar, sabe? Então, o que eu falaria é, cara, comece a se tornar o herói da sua história e para de admirar os outros heróis. Porque você pode admirar, você também pode ser. Sim. Eu acho que esse é o principal. Ai, eu não posso esquecer isso. Eu tava vendo ali, Presente, tem alguma coisa ali que... Era pra ter dado no começo, mas aí É. eu esqueci, gente. Mas não
nunca é tarde. Cara, e eu tô na vibe dos bonés agora. Tá Você vê, eu vendo? nunca usei boné na minha vida. Mas acho que tá começando a entrar, ter umas Ficava tanto na entradas. piscina que não tinha, era só Aqui, ó, touca. tiradinha. Começando a ter uns negócios aqui. Aí Era eu só comecei- touca, só usava touca. Agora só pode usar touca. boné. Cara, o meu cabelo, eu puxava assim, ele quebrava. Imagina, não tinha sobrancelha. Que loucura. Cara, era muito tempo na piscina. Muito tempo. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Foi Cara, um prazer. incrível. Prazerzaço. Aqui. Pô, foi Muito incrível, legal, foi papo incrível. muito Parabéns bacana. pelo projeto de vocês. Obrigado. Pô, Obrigada. muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, a E gente que também. vocês tenham muito sucesso. Show de Amém. bola. Tamo junto. Beijo, gente. Até a Beijo, galera. próxima. Tchau.